Bom dia, terça-feira, bem cedinho, nosso encontro semanal. Sou a monja Kokai, a monja orientadora espiritual da comunidade Zen Vale dos Sinos, na cidade de São Leopoldo, aqui pertinho de Porto Alegre. Durante os meses de inicio em novembro, daí dezembro, janeiro e fevereiro, são 3, 4 meses que onde alguns praticantes, alguns alunos aqui da comunidade se aproximam mais de mim e eu vou orientando eles para eles ir aprofundando na prática, que culmina com uma cerimônia chamada Jukai. É quando eles vão receber os preceitos budistas e vão assumir publicamente que eles são praticantes desse caminho, que são budistas, vão receber o nome budista, né? E aí durante esses meses a gente costura uma peça que se chama Arakusu, o gato. Eu acho que é o Fidel. Boa noite, Fidel. Essa hora não tem jeito, eles se recolhem, mais cedo eles vêm querendo janta. Eu tenho 3, o Fidel, o Mino, né, e o Poá. O Poá ele é branco, tem umas bolas pretas, dá pra ter o nome de Poá. Então, às 7 horas, que eu já tô aqui desde as 7, né, eles vêm pedir janta. Eu tô me traindo, dizendo pra você que eu tô gravando esse vídeo. Sim, eu gravo esse vídeo sábado à noite, quando eu boto a roupinha de monja, né, para oficiar uma cerimônia. Sábado começa às 19h15. Aí eu fico conversando um pouquinho com as pessoas que vão entrando, tudo online, né? Por enquanto ainda tudo é online. É uma cerimônia que acontece às 19h30, uma cerimônia memorial e de bênçãos. Então, as pessoas enviam o nome das pessoas e o nome dessas pessoas é recitado durante a cerimônia. Se é falecido, a gente honra a memória desses falecidos. E pessoas que estão precisando de bênçãos, pessoas que estão precisando de oração e preces para superar problemas de saúde, dificuldade. Então, esse momento, mas eu estava falando isso para vocês, porque nesse horário, da tardinha, os gatos vêm pedir janta, querem atenção, e aí eles ficam querendo entrar, ficam querendo sair, ficam de arreganho, tudo pode acontecer. Então, né, não tem o que fazer, né, a casa deles, e gato é assim, né, eles não atendem, não é que nem o cachorro que a gente diz, passa, e o cachorro, se obedece, ele sai, né, mas o gato não, né. Mas então, como eu estava dizendo, essa cerimônia, eu vou fazer 6 vezes essa cerimônia para cada um desses alunos que vão receber os preceitos, né. E aí, né, a gente aprofunda um pouquinho nos ensinamentos de Shakyamuni Buda, do budismo, porque não é só os ensinamentos, né? Tem toda uma linhagem de consanguinidade, a linhagem dos ancestrais, e todos eles, de uma maneira ou de outra, contribuíram com ensinamentos. Então são ensinamentos todos que vêm de uma mente única, que é essa mente desperta, que se chama a mente Bodai, né? E quando a pessoa desperta para essa mente, que é despertar por despertar, né? Aí vai adentrando na prática, né? E vai aprofundando, né? Suavemente, não é para ser nada muito intenso. Intenso mas não é para ser uma coisa muito forçada, né? A pessoa vem, ela faz zazen, a meditação zen, vai estudando, a gente daí se encontra para fazer o Urakusu. O Urakusu é o mini manto do Buda, é como se fosse o manto grande, mas numa versão miniatura, né? Que tem uma moldura e tem 2 alças, né? E que é como se fosse um suspensório
né, fica essa peça, um mini manto do Buda, que se chama, esse manto grande que os monges e monjas vestem, se chama Kesa ou Okesa, né? Ou Kasaya em sânscrito, né? E essa peça menor, ela foi feita porque na Índia os monges eram um lugar que tinha calor, cada monge tinha 3 mantos, né? Ia trocando, um desses mantos servia como travesseiro, né? Aí o budismo foi atravessando as fronteiras, começou a ir para um lugar mais frio, para a China, por exemplo, tiveram que aumentar as camadas, né? Foi para o Japão também, mudou a cor de cinza para preto e muitas camadas, porque tem épocas que é muito frio no Japão, então tem roupas de monges e monjas de tecido de inverno e tecido de verão, né? Então, quando chegou na China, os monges não tinham mais esmola o suficiente para comer, tiveram que começar a plantar. E era muito difícil trabalhar na terra com esse manto grande. Então os chineses, né, fizeram essa versão em miniatura. Os cortes são 5 tiras, esse aqui é de 7 tiras, né? Mas o urakusu é de 5 tiras. Enfim, a gente costura essa peça manualmente, é muito bonitinho, as pessoas assim, a maioria nunca pegou numa agulha e aí se surpreendem, né? Tem um praticante aqui, deixa eu mostrar, ele fez tudo online e ele me enviou pelo correio e ele vai vir aqui para fazer a cerimônia dele, né? E olha que precioso a costura dele, a perfeição, olhem aqui. Ele costura tudo à mão que se faz. E aqui dentro tá o urakusu que ele costurou. Claro, com a orientação, eu vou orientando e a gente vai fazendo juntos. Olha, isso aqui é o urakusu. Por último, você faz esse bordado aqui, que representa um raminho de pinheiro, né? Então ele tem alguns significados. Um significado é que a gente atravesse os obstáculos da prática, porque às vezes tem desafios, a gente tem que ter muita disciplina, isso não é uma coisa assim, não tem início, não tem fim, né? E a gente vai tendo sempre que fazer o exercício de praticar pelos ensinamentos, praticar pelo Dharma, né? E não para a gente ganhar alguma coisa. Então a gente tem que manter o vigor da continuidade. Isso aqui quer dizer, é por isso que é um raminho verde, porque o pinheiro no Japão, ele parece que ele vai sofrer muito com a neve, mas ele se mantém verde, mesmo coberto de neve. E aí quando a neve começa a derreter, ele está ali, né, forte e robusto para seguir na prática. O outro significado que eu também gosto muito é que um pinheiro sozinho, quando vem as dificuldades, quando vem as intempéries, é muito fácil ele se envergar, entortar, quebrar, cair. E quando são muitos pinheiros, frente às adversidades, um dá suporte para o outro e todos acendem a luz, né, ao sol. Bonito, né? Então a gente se preparou, a gente está então já marcando a cerimônia de preceitos, que se chama Jukai. Isso quer dizer o quê? Ju, receber, Kai, preceitos. Vão receber os preceitos budistas. Sabe os mandamentos? Não matar, não roubar, né? Tudo isso também tem no budismo. E isso que esses preceitos budistas, pelo menos os 5 primeiros, foram feitos antes de Cristo, né? Há 2.600 anos atrás. E o primeiro deles é não matar. Tem não matar, não roubar, não mentir, não comercializar e nem ingerir intoxicante, e nem
fazer uso da sexualidade de uma maneira imprópria. Cada um deles dá pano para manga para a gente discutir, né? Mas o que me chama a atenção que são preceitos, mandamentos, injunções universais, que tem a ver com a civilização, né? E todo mandamento, toda injunção tem um fundo, assim, um impedimento, porque se tem um impedimento, uma interdição, é porque tem uma pulsão atrás querendo cometer aquilo. E no início da civilização, né, era matar, não passava muito pela censura, pelo crivo, não havia muita regras de éticas, né? As guerras e brigas entre tribos, né? Ou antes ainda, né, se matava por nem sei, por um pedacinho de comida, por um pedacinho de fogo, né? Hoje continua, é só abrir uma página policial que, né, a vida tem tido assim muito pouco valor, né? Se continua matando, ou seja, o ser humano não dominou esse, não dá para dizer que é instinto. Talvez eu acho que teve uma época que era instinto mesmo, instinto de sobrevivência, falava mais alto. E eu acho que ainda o ser humano se deixa muito levar pelo instinto de sobrevivência, mas assim, que está obsoleto, que é como se tivesse uma parte muito reptiliana no cérebro que ainda operasse, e que está obsoleto, não precisava mais ser desse jeito, né? Então a civilização tem que avançar muito nesse sentido, assim como, né, eu acho que isso avançou bastante, a coisa do tabu do incesto, né? Que não havia muita discriminação no começo da civilização, era um instinto, a cópula era meio animalesca, né? Era o macho montando na fêmea, e na medida que a fêmea e o macho passaram assim fazer contato visual, começar a fazer sexo de frente a frente, face to face, né? Aí começou o vínculo, começou o amor, né? O afeto, né? Começou a haver maior manifestação de afeto, né? Então, esses são os universais, né? Não matar, não roubar, não mentir, não usar, não fazer uso de substâncias intoxicantes, entorpecentes, né? E nem comercializar, e nem... porque sexo é uma coisa que causa muito sofrimento, né? Quantas pessoas agora, nesse momento, estão sofrendo porque se sentiram usada, né? O relacionamento não avançou, não se sentiu afetivamente acolhida, quanta traição, quanta dor que isso gera, né? E quanto sexo só por sexo, sem nenhum afeto, sem nenhum vínculo, quando não uma coisa assim que promíscua, né? Pulando de parceiro em parceiro, né? Meio que nem os animaizinhos fazem, né? Então tem na verdade, são preceitos para nos fazer pensar e nos humanizar, para lembrar sempre da nossa humanidade, o que se espera de um ser humano, né? E aí tem outros que também eu acho muito bonito, que vieram mais tarde no budismo, que é não falar mal dos 3 tesouros, não falar mal de monges e monjas, né? Não se elevar e nem se rebaixar a ninguém, não achar que está acima, mas também não está abaixo, nem mesmo se igualar. É a coisa de somos semelhantes, mas cada um tem a sua singularidade, seu jeito de ser, isso deve ser respeitado, né? E aí tem outro que é não se deixar levar pela raiva,
né? Não se deixar tomar conta pela raiva, não ser avarento, não ser tacanho, não ser avarento, né? Não falar mal das pessoas, não falar mal das faltas e erros alheios, né? Então são esses que eles vão assumir publicamente, né? E a gente vai dar o maior apoio. E eu falo mais sobre isso num outro momento. Por hoje vamos ficando por aqui. Um bom final de semana e até o nosso próximo encontro.